Eu não sei se o pessoal aqui sempre vem bonito, mas parece que na Páscoa, no Natal e em algumas outras ocasiões também especiais, o pessoal vem mais bonito ainda, coloca uma roupa especial, coloca um brilho especial. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí, veja como essa pessoa está reluzente hoje, mas olha só como ela está reluzindo. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa, glória a Deus, aleluia. E sabe o que faz o cristão diferente? O que faz o cristão diferente é que nós temos o brilho de Cristo, nós temos a esperança em Jesus, e isso nos faz diferentes. Você já ouviu alguém te dizer assim: rapaz, você brilha, ou então dizer assim, tem uma coisa diferente em você? Quantos já ouviram isso? Olha, sabe o que é isso? É quando você está resplandecendo Jesus, as pessoas olham para você e elas veem que Jesus está em você, e Jesus é lindo demais, Jesus é maravilhoso demais, e quando Ele está em nós, as coisas de fato mudam. E eu gostaria de incentivar a vocês hoje de manhã, a de fato estarem com seu coração no Senhor, porque nós temos uma manhã especial, nós temos uma manhã de celebração. Todo esse culto é um culto de celebração a Jesus. Eu vou te explicar porque que esse culto é um culto de celebração a Jesus, porque nesse dia nós estamos comemorando a ressurreição do nosso Salvador. Nós estamos relembrando que Jesus ressuscitou, nós estamos relembrando que a obra foi completa, que Ele não apenas morreu como todos os homens, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele trouxe poder e glória para a sua igreja, porque Ele ressuscitou, Ele trouxe redenção para o seu povo, e nós estamos aqui por isso, reunidos por causa disso. Eu quero orar e quero conversar um pouquinho mais com você sobre esse tema nessa manhã. Feche os seus olhos comigo. Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã. Eu peço que os teus anjos adentrem esse ambiente, e eu oro, Senhor, que os céus se abram sobre essa igreja. Eu oro, Senhor, que haja uma atmosfera de glória nesse lugar. Eu oro que o Senhor libere os teus sinais nessa manhã. Eu oro, Senhor, que seja palpável os benefícios da obra da cruz que se concretizaram na ressurreição do Senhor. Mas eu oro, Senhor, também que os nossos corações sejam de fato convertidos a Ti, que nós possamos olhar para o Senhor hoje como nosso Senhor e como nosso Salvador. Deus, nos dá uma visão clara de quem é Jesus nessa manhã. Revela Jesus para nós, Senhor. Nós oramos também que, assim como aconteceu ali no caminho de Emaús, que o Teu povo que está aqui, Senhor, possa ter o coração aquecido pela Tua presença, aquecido, Senhor, pela Tua glória, aquecido pelo Teu toque. Manifesta-te em nós, manifesta no meio do Teu povo, Senhor, passeia no meio de nós nessa manhã, enquanto estamos aqui ouvindo a Tua palavra, que pessoas possam estar sendo curadas, que pessoas possam estar sendo tocadas, que pessoas possam estar sendo ministradas. Senhor, não deixe um coração sequer nessa manhã sem receber um toque Teu. Por isso, Espírito Santo, libera as águas do Teu Espírito, para que possa trazer renovo na vida de cada pessoa, para que possa trazer, Senhor, alegria plena e alegria verdadeira na vida de cada pessoa. Nós desejamos a Tua presença. O Senhor é o centro aqui, o Senhor é a razão de estarmos aqui, somos nós quem precisamos de Ti, e é por isso que estamos aqui dizendo: o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu a possibilidade de estarmos hoje servindo ao Deus que nos libertou, e nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos junto como igreja, louvamos individualmente, louvamos em família, louvamos, Senhor, como todas as famílias de Deus espalhadas na terra hoje, que estão celebrando um dos dias mais poderosos na vida da igreja. Esse é o dia da vitória do cristianismo, esse é
o dia em que o diabo já foi derrotado, esse é o dia em que a enfermidade teve um prazo, esse é um dia em que se abriu um novo e vivo caminho, esse é o dia em que o Senhor nos deu como um passaporte, dizendo: o seu nome está escrito no meu livro, e um dia você estará comigo. É por causa desse dia que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. E hoje o tema da nossa mensagem é: Cristo é a nossa esperança. Se você puder repetir comigo, diga: Cristo é a minha esperança. Glória a Deus. A palavra esperança, no nosso significado, no nosso vocabulário em português, e isso tem o sentido em todas as línguas, significa ter expectativa sobre algo que foi prometido e a expectativa de que aquilo vai acontecer. Ter a expectativa, a exultação de que aquilo que foi prometido para nós vai acontecer, isso é esperança, é ter fé, é permanecer, é acreditar, é perseverar, é continuar, é não retroceder. E por que Cristo é a nossa esperança? Porque Cristo é a garantia de toda promessa que você encontra na Bíblia, cada uma, desde Gênesis até Apocalipse, toda promessa se cumpre em Jesus. Ele é o sim de Deus para essa promessa, Ele é o amém de Deus para essa promessa. É por isso que nós, como igreja, como povo de Deus, nós nos levantamos, celebramos, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tribulações, a adversidades, nós nos levantamos, porque nós temos a esperança que aquilo que o nosso Deus prometeu, Ele há de cumprir. Ele é poderoso e é verdadeiro. Cristo é a minha esperança, por isso eu posso continuar acreditando e eu não preciso retroceder. Cristo é a sua esperança para a sua casa, para os seus negócios, para a sua família. Cristo é a sua esperança no tempo do leito da enfermidade, no tempo da adversidade, no tempo dos problemas. Cristo é a sua esperança. O mundo fica atordoado e perdido, as pessoas ficam ansiosas, elas temem o conflito econômico, o conflito político, mas nós que cremos no Senhor, nós esperamos nele, porque nós sabemos Ele é fiel, e por Ele ser fiel, nós temos esperança em Jesus. E eu quero dizer para você, hoje, por mais que você esteja passando momentos difíceis, lembre-se, Cristo está presente, Ele não está mais numa cruz pregado, Ele está hoje assentado à destra de Deus, e porque Ele está à destra de Deus, há esperança para você, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua causa, há esperança para a sua situação, seja ela qual for, Cristo é a sua esperança. Todo o cenário pascal, todo o cenário da Páscoa, nasce com a ideia de um Deus que ama o seu povo e não suporta ver o seu povo em sofrimento. Toda a ideia da Páscoa fala sobre a amargura que a humanidade experimenta ou experimentou, e Deus olhou aquela amargura e Ele trouxe alívio, Ele trouxe livramento e Ele trouxe socorro. Todo esse processo da Páscoa inicia-se com uma ação de Deus, profetizando sobre a humanidade, a partir de Moisés e o povo hebreu, quando estava aprisionado e escravizado pelo Egito. E naquela época de escravidão, naquela época de sofrimento, o povo não suportava mais sofrer, o povo estava angustiado, muitos tinham perdido a esperança, muitos não sabiam como seria o futuro, a única coisa que eles sabiam era o que estava predito para eles, é que eles continuariam sendo escravos, e que eles morreriam debaixo da escravidão. Será que Deus havia esquecido daquele povo? Será que Deus havia deixado aquele povo de lado? Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca esqueceu do seu povo. Foi o povo que esqueceu de Deus, foi o povo que deixou os preceitos de Deus, foi o povo que esqueceu os mandamentos e os princípios.
O povo começou a andar no seu próprio caminho, esqueceu as leis de Deus. E todas as vezes que esse povo esquecia a lei de Deus, parece que eles eram colocados em situações de escravidão, de perseguição e situações difíceis. E mais uma vez esse povo aqui, aprisionados porque haviam esquecido de Deus, agora começam a clamar. Não eram todos, mas muitos começam a dizer: Senhor, quando o Senhor há de vir nos libertar? Quando que vai acontecer a nossa libertação? E aí muitos começam a clamar e a lembrar: nós éramos livres, o nosso povo tinha comunhão com Deus, o nosso povo tinha uma terra, o nosso povo era próspero, o nosso povo tinha casa, hoje nós estamos vivendo como escravos. E aí Deus ouve o clamor do seu povo, isso é, Deus ouve a sinceridade daqueles que estavam querendo resolver o problema, daqueles que estavam querendo voltar atrás, daqueles que estavam querendo consertar. E aí quando esse povo começa a clamar e a querer consertar, e eles pedem a misericórdia de Deus, Deus vem com misericórdia. Deus levanta um homem, e esse homem é Moisés, e Moisés veio como um libertador. Moisés assume nessa figura aqui, essa profecia, ou esse símbolo representando Jesus. Moisés entra na história como libertador, libertador de um povo que não aguentava mais sofrer, libertador de um povo que não aguentava mais estar debaixo das garras de Faraó, um povo que pedia socorro e não era ouvido, um povo que era castigado constantemente. Moisés se levanta, e quando Moisés se levanta, Deus o usa de maneira poderosa, com ousadia, com autoridade, e aí Deus entra no cenário do povo, mesmo o povo não entendendo o que estava acontecendo, Deus entra no cenário do povo, e Deus muda a história. Deus muda a história, não porque todo mundo estava clamando, não porque todo mundo estava querendo se arrepender, Deus muda a história, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque tinha um plano e um projeto, e esse plano e esse projeto era um plano de amor, era um projeto de resgate. E ali estava um povo perdido, e agora eles são encontrados por Deus, a oração é respondida, e quando Deus entra no cenário desse povo, Deus os liberta da mão de Faraó, e a libertação ela veio em algumas etapas. Houveram pragas, até que o povo de fato pudesse ter sido liberado por Faraó. Moisés tinha uma proposta: deixa o meu povo ir, para que eles possam adorar a Deus no santo monte. O povo precisava voltar e se conectar com Deus, fazer um concerto e uma aliança, e Faraó disse: eles não vão sair daqui, e eles não vão adorar o seu Deus. Depois de 10 pragas, Faraó finalmente decidiu liberar. Mas ele liberou porque a última praga, ela foi uma praga talvez das mais terríveis, que mais afetou diretamente Faraó, que foi a praga dos primogênitos. E essa praga dos primogênitos, ela foi uma praga que ela de fato tirou a vida daquele que era o primeiro filho, o filho mais velho. Deus havia avisado a Faraó, dizendo: deixa o meu povo ir, e Faraó, endurecido no seu coração, não liberava. E aí nasce a Páscoa, e todo esse sentido traz para nós alguns símbolos. O primeiro símbolo é o símbolo, primeiro, o povo estava atormentado, o povo estava aprisionado, é o símbolo de uma prisão. Nessa prisão não tinha como sair, alguém tinha trancado e guardou a chave, não tinha solução, não tinha saída, não tinha o que fazer. Esse é o primeiro símbolo, o símbolo da prisão. Por que eles estavam ali? Porque eles haviam se desviado do Senhor, eles haviam esquecido os princípios e os mandamentos, e portanto foram escravizados. O segundo símbolo que nós vemos dessa palavra profética que aponta um futuro de esperança é Moisés. Deus ouve e vê o sofrimento do povo, Ele ouve o clamor do povo e Ele envia um libertador. Veja, Ele envia um libertador. Moisés aqui representando Jesus, representando Cristo, vai como libertador. O segundo símbolo, o terceiro símbolo que nós vemos é o símbolo dos primogênitos, o primeiro filho, o filho mais velho.
Romanos, Paulo vai dizer que Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então ali estava sendo simbolizado já a vinda desse primogênito, que Deus iria tirar o primogênito para poder salvar o povo, para poder salvar a humanidade. E eu gostaria que os irmãos se atentassem a um ponto aqui. Se não há sacrifício, se não houvesse sacrifício, não haveria libertação, não haveria remissão de pecados, não haveria perdão. É por isso que todo esse processo de Jesus se entregar, simbolizado também, inclusive nesse contexto de Moisés, traz para nós a consciência de que se não houvesse um sacrifício, nós continuaríamos aprisionados. E aí vem um outro símbolo, o símbolo do cordeiro. E esse cordeiro foi o que Deus pediu para o povo, quando Deus disse: olha, vai passar o anjo da morte. E quando o anjo da morte passar, é importante que aqueles que são de Deus, o povo hebreu, ou os filhos de Deus, que eles matem um cordeiro, muito jovem, sem nenhum tipo de problema, bem novinho, e que eles peguem o sangue do cordeiro, que eles passem o sangue nos umbrais da porta. E isso mostra que o Cordeiro de Deus, que também representa Jesus, através do seu sangue, é a maior libertação do povo de Deus. Não existe libertação no dinheiro, não existe libertação nas suas posses, não existe libertação na sua eloquência, nos seus certificados. A maior libertação do povo de Deus está no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E aí o povo prepara, faz toda aquela cerimônia, e nessa cerimônia Deus traz outros símbolos, os símbolos onde eles iriam comer o cordeiro em família. Isso é, eles iriam participar da vida do cordeiro em casa, mas não só participar da vida do cordeiro em casa, eles iriam também relembrar por que o cordeiro estava naquela mesa. E é onde nós vemos que o Senhor coloca ali mais dois elementos: o elemento das ervas amargas, que era justamente para simbolizar o tempo de amargura que o povo viveu. E um outro elemento, nós temos o elemento dos pães, ou do pão sem fermento, onde o povo agora não iria usar nenhum tipo de meio natural para tornar aquele pão mais bonito, mais inflado, enfim, mais robusto. Eles iriam comer o pão sem fermento, onde fala sobre a separação das coisas do mundo, e o alimento de Deus é um alimento puro. Enfim, existem várias maneiras da gente avaliar isso, mas o que eu gostaria de colocar para vocês é que houve todo um simbolismo naquele processo da libertação. Mas o simbolismo começa com o sangue do cordeiro sendo colocado sobre os umbrais das portas. E quando eu olho particularmente para isso, e eu vejo que naquela noite o anjo da morte passou, ao passar pelas casas no Egito, todas as casas que tinham o sangue do cordeiro na porta, os filhos primogênitos não foram tirados, os filhos primogênitos permaneceram. Todas as casas que tinham sangue simbolizava que o anjo da morte, a desgraça, a destruição não poderia tocar. E ao mesmo tempo, aquelas casas que não tinham aquele sangue, ou que não tinha aquele sangue, as casas eram assoladas, e a Bíblia fala sobre choro, sobre tristeza, sobre luto e sobre angústia. Nós não estamos falando de qualquer esperança, nós estamos falando de uma esperança que pagou um alto preço, nós estamos falando de uma esperança que se deu por nós, uma esperança que cumpriu esse processo que nós estamos vendo aqui, que aconteceu com Moisés, uma esperança que no futuro nos alcançou, entregando a própria vida por nós. E eu quero rapidamente trazer para você, que quando eu penso sobre essa esperança traz salvação para o povo, e essa salvação para mim, ela vem em 3 etapas, e a primeira etapa dessa salvação, ela vem com um amor que transcende a nossa história. E eu gostaria de te explicar sobre isso, porque quando nós vemos a ação de Deus libertando o povo no Egito, o povo hebreu do Egito, nós pensamos, ali começou o projeto de Deus. Não,
O projeto de Deus, ele transcende a nossa história. Deus começou uma história por amor a você, antes de você existir. Deus iniciou um processo de escolher, de eleger você, de decidir por você, antes que você sequer existisse. E a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1, 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Jesus não decidiu morrer por causa do ato simbólico que aconteceu no Egito com o povo hebreu. Jesus morreu, a Bíblia diz, se entregando desde a fundação do mundo, outras versões, antes da fundação do mundo, e essa é uma história de fato de amor. E por que ela é uma história de amor? Porque Ele nos ama antes da gente poder fazer qualquer coisa para Ele. Ele não te amou por causa do teu dinheiro, Ele não te amou porque você iria produzir frutos, Ele não te amou porque você seria um bom homem, uma boa mulher, Ele te amou porque Ele escolheu te amar, porque Ele viu você antes da fundação do mundo. E sabe quando o Cordeiro morreu? Quando Jesus decidiu se entregar de fato, não havia nada. Foi quando o Pai decidiu elaborar um projeto de criar a humanidade. E nesse projeto de criar a humanidade, por causa da soberania de Deus, isso é, Ele sabia de tudo, então Ele também já provê um plano de resgate, um plano de redenção. E eu dou glória a Deus por isso, porque nós não viemos debaixo do acaso, nós não viemos debaixo de um acidente. Jesus decidiu por nós quando nós ainda não existíamos. Jesus decidiu por nós quando não havia nenhuma expectativa na face da terra de um ser vivo, de um organismo vivo. Jesus transcende a nossa história por amor. Então eu quero declarar para você, você é amado por Deus. Há um projeto no coração de Deus por mim e por você. E quando Ele decidiu morrer por mim e por você, Ele decidiu na eternidade ainda. E eu fico sempre pensando, por que Deus decidiu morrer por homens e mulheres como eu e como você? Que erramos, que nos desviamos como esse povo hebreu, que tomamos caminhos diferentes como esse povo tomou, que às vezes não cumprimos os mandamentos ou os princípios, como esse povo também não cumpriu. Por que será que Deus continuou investindo em nós, mesmo sabendo que a gente iria cair? Porque quando Ele nos criou, Ele não nos criou para derrota, Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele. Ele nos criou e Ele nos viu lá na frente, não como alguém submisso ao pecado, submisso a doenças. Ele nos viu como alguém glorificados por causa do sacrifício de Jesus. E é por isso que Ele se entregou antes da fundação do mundo, porque você e eu valemos a pena para Ele. Nós representamos muito para Deus. O amor dele vem antes da própria história, antes de qualquer coisa. Apocalipse 13, capítulo 8 vai dizer: e adoraram-no todos, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Está falando sobre a besta aqui, esses cujos nomes estão escritos no livro da, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus decidiu por você? Antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. Nós somos agraciados porque Ele já trouxe uma história para nós e nós não estamos perdidos. Ainda que no meio do caminho a gente seja aprisionado, ainda que no meio do caminho a gente seja perdido, a gente se desvie, a gente tropece, tem uma história que transcende a nossa, dizendo: tem um caminho maior, tem uma esperança para vocês, não retrocedam, perseverem, porque o plano não começou quando você nasceu, o plano não começou na possibilidade do seu pai e da sua mãe, esse projeto começou no coração de Deus, e no coração de Deus por mim e por você, só existe amor. Então o primeiro ponto é o amor que transcende a história. O segundo ponto, que é a segunda fase dessa história da salvação, é o amor que assume a nossa história. Não apenas Jesus resolveu
transcender a nossa história, mas Ele resolveu assumir a nossa história. Isaías capítulo 53, do versículo 4 e 5, vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Esse amor não apenas nos viu e resolveu mudar a nossa história, mas Ele assume a nossa história. A Bíblia nos fala que Ele assumiu em Filipenses a forma de homem, e quando Ele assumiu a forma de homem, Ele assumiu o seu lugar, e Ele assumiu o meu lugar, e assumindo o meu e o seu lugar, Ele estava dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu farei por você. Tudo que o povo precisava fazer era cumprir a lei, e a lei era simplesmente a forma que o povo iria conhecer sobre o pecado, e sobre como se livrar do pecado. Mas como eles não conseguiam cumprir a lei, e pela lei eles não podiam ser salvos, porque a lei não era só muitas leis, mais de 600 leis, 613 leis, mas a lei era extremamente difícil, o homem não conseguia cumprir, por isso ele tinha que oferecer sacrifício todos os anos. Não deixava de ser escravos, os homens estavam sendo escravos do pecado, e todo ano tinha que chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício pela sua própria vida, oferecer um sacrifício pela sua família, pedindo perdão, pedindo a bênção de Deus. Mas quando Deus, em Jesus, assume a nossa história, a Bíblia diz que Ele se faz sacrifício por nós, Ele se fez sacrifício por nós. Sabe por que Ele assumiu a sua história? Porque Ele estava dizendo para você o seguinte: você não tem condições de se salvar sozinho, mesmo que você cumpra todas as leis, você continuará sendo um devedor, precisando ficar o tempo todo dizendo: me ajuda, e Ele está dizendo: de uma vez por todas, eu estou trazendo a solução para esse problema, assumindo a sua história, assumindo o seu lugar. Note, o homem era pecador e estava separado de Deus, e o homem não tinha a graça de Deus sobre ele, mas quando Jesus vem, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos castigos, a nossa aflição, as nossas transgressões, a nossa iniquidade, e esse que era o castigo para vir sobre nós, a Bíblia diz que Ele trouxe sobre Ele. Nós fomos libertos porque Deus nos amou, e no momento que era para a gente sofrer, Ele resolveu assumir a nossa história. Isso é graça, isso é amor, e isso é misericórdia de Deus. Ele assumiu de fato. Mas existe uma outra fase, que é a terceira e última fase que eu quero trazer para você, a fase desse processo da salvação de Deus conosco, que é onde o amor garante uma nova história. Primeiro, nós vamos ver que Ele simplesmente transcende a nossa história, isso é, Ele torna a nossa história possível. Depois Ele assume uma história que é nossa, onde eu era devedor e deveria pagar com a própria vida, Ele paga com a sua vida. Mas em terceiro lugar, nessa fase da salvação, Ele nos garante agora uma nova história. Ele estava dizendo: eu tomei o seu lugar e sofri a morte que era sua, mas agora eu quero te dar a liberdade de você viver uma nova história na sua vida pessoal, com a sua família, com os seus amigos, mas acima de tudo, tendo uma nova história com Deus, uma história de relacionamento com Deus. E eu quero chamar a tua atenção a alguns pontos fundamentais nesse processo onde o amor garante uma nova história para nós. Numa era onde nós vivemos, e tudo é sobre o homem, isso é, o homem é o centro de tudo, os cultos
são por causa dos homens. Os homens precisam se sentir bem. Nós precisamos ter uma boa música, nós temos que ter ar-condicionado, nós temos que ter uma cadeira acolchoada. Por quê? Porque senão os homens se sentem mal. E aí a gente vem para o culto e a gente senta esperando que o nosso coração seja agradado, esperando que tudo aconteça por causa de nós. E esse tipo de visão, a visão antropocêntrica, é a visão centrada no homem, focada no homem. Ela é uma visão que leva o homem de volta para a prisão. Uma prisão não apenas onde ele é escravizado por alguém, mas ele pode ser escravizado por espíritos malignos, ele pode ser escravizado pela sua própria emoção, porque quando o homem assume ser o centro de tudo, ele precisa garantir a sua própria vida, ele precisa ser o seu próprio perdoador, o seu próprio resgatador. E é por isso que Jesus está dizendo para nós aqui: eu tenho uma nova história para você, para eu e você não voltarmos a ser escravos novamente, para eu e você não voltarmos a estar debaixo da opressão do diabo. Ele está dizendo para nós: eu tenho algo novo, e nessa história eu quero tirar você do centro, e eu quero me colocar no centro da sua vida. Essa é a única forma do cristão de fato ser salvo, é Cristo no centro da sua vida. Essa é a única forma de todo esse simbolismo a partir de Moisés, da libertação, não voltar a você, isso é, você não voltar a ser escravo, é Cristo assumindo o lugar de centro, de centralidade na sua vida. E por que que isso é extremamente importante? Porque Deus não nos criou para desgraça. Lá atrás, antes da fundação do mundo, Ele olhou para você e Ele disse: ele se parece comigo. Ele olhou para você e disse: ela se parece comigo. E Ele decidiu ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Veja, Jesus não se entregou por nós para nos abençoar, para nos dar carro ou casa, para nos fazer mais saudáveis. Tudo isso faz parte. Jesus se entregou por nós porque estávamos distantes dele, distantes da sua casa, e Ele disse: o seu lugar não é sozinho, errante, o seu lugar é comigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Toda a história da Bíblia é sobre um pai que ama os filhos e que resgata os filhos, mandando o filho mais velho, e que escreve uma nova história, onde abre um novo caminho. Jesus hoje está dizendo para nós: a verdadeira Páscoa, para que ela aconteça, eu preciso relembrar de onde eu vim, quem eu era pecador, eu estava sujeito à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu estava em desobediência, eu estava aprisionado em vícios, eu estava aprisionado em áreas que eu nem sabia como me libertar. E quantos de nós aqui não estávamos presos em vícios, em rebeldias, em desobediência? Mas o amor de Deus nos diz: se você me colocar no centro da sua vida, você nunca mais voltará para esse lugar, porque eu sou a própria abertura dessa prisão, e eu vou te levar para um novo lugar, eu vou te colocar em um novo lugar, um lugar de vida e um lugar de esperança. É importante que hoje, como cristãos, diante desse amor e diante dessa celebração da ressurreição, não estejamos aqui olhando para essa celebração como nós sendo o centro, e Deus precisando fazer alguma coisa especial para nós hoje. Não, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele está aqui dizendo para nós: me tenha como centro da sua vida, relembrando essas ervas amargas. Isso é, todas as vezes que você comer essa erva amarga, lembre do que o salário do pecado fez com você. Lembre quando você estava longe de Jesus, como que era a sua vida. Mas Ele está dizendo: hoje eu tenho um banquete diferente para você. O banquete que eu tenho é pão e é vinho. Eu represento ali o meu corpo, mas também o Espírito Santo para você. Hoje o banquete que eu tenho não é um banquete de amargura, mas é um banquete de alegria. Quando Deus entrou na nossa história, quando Ele assumiu a nossa história, e quando Ele nos garante uma nova história, Ele está dizendo: eu gerei você para viver sentado nessa mesa do banquete comigo, para você desfrutar do melhor. Agora, o que é o melhor? O melhor não são as coisas materiais que nós experimentamos na terra.
Nós podemos desfrutar de tudo que tiver nessa terra, mas nada de fato vai satisfazer o nosso coração, porque o melhor está simbolizado no corpo e no sangue de Jesus. Em outras palavras, o melhor é o próprio Jesus. E quando Ele nos chama para comer da sua mesa, Ele está dizendo: se você comer do meu corpo, beber do meu sangue, aí você vai experimentar o que é a verdadeira vida. A salvação não está em vir para o culto, a salvação não está em ser abençoado, em conhecer versículos, a salvação está em conhecer a Jesus verdadeiramente como Ele é, se misturar com Ele no relacionamento, trazer Ele para dentro da sua casa, você se inserir no contexto de vida dEle. O amor que nos garante uma nova história começa com a decisão de olharmos para nós e dizermos: Senhor, eu sei como é colocar alguém para liderar a minha vida que não seja o Senhor. Eu sei como é eu estar com as rédeas da minha vida e o Senhor atrás de mim, mas hoje eu quero relembrar quão amargo foram esses anos, quão amargo foram esses tempos, e eu quero pedir que o Senhor me perdoe por estar no controle de áreas da minha vida, e hoje eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor assuma esse lugar na minha vida, que o Senhor seja o centro de tudo. Sabe o que significa isso, meus queridos? Eu quero finalizar aplicando algo para você. Convidar a Jesus para ser o centro da sua e da minha vida, significa que nós vamos abrir mão daquilo que Ele nos pede para abrir mãos. Significa que a nossa vida não vai ser pautada de ir para a igreja e levantar as mãos porque o ministro pede, porque o pregador pede, mas é porque eu reconheço que se não tivesse sido Cristo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu deveria, provavelmente eu estar morto, eu deveria estar preso, eu deveria estar numa cama de hospital por causa dos vícios, talvez tivesse acometido de uma enfermidade. Nós estamos aqui, não por causa de nós estamos aqui para celebrar o Cordeiro. Foi o sacrifício do Cordeiro, foi o sacrifício de Jesus, foi o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus que preservou você até hoje. E é esse Jesus, por causa desse amor, que está garantindo para você uma nova história. Nós podemos sair nesse domingo de ressurreição, deixando com que Jesus ressuscite aquilo que está morto dentro de nós. Para muitos está morto o altar de adoração, onde Ele não é mais adorado. Nós podemos sair daqui ressuscitados, na nossa alegria, no nosso ânimo, mas acima de tudo no nosso temor, onde Ele deseja ressuscitar você, dizendo: você é mais do que você está vivendo hoje. Eu tenho um projeto para você, e esse projeto começa você e eu vivendo em comunhão. Hoje é um dia que nós devemos celebrar ao Cordeiro, e para celebrar ao Cordeiro, para entender o peso desse simbolismo, desse significado dessa data, seria importante você fazer uma reflexão, e você lembrar da sua história, lembrar de onde Deus tirou você. Eu não estou mandando você reviver o que você fez, mas eu estou pedindo: relembra de onde você veio, de onde o Cordeiro tirou você. Relembra das prisões que você já passou, porque Ele hoje está dizendo: tudo isso está longe, eu tenho algo novo para você. Por isso é uma manhã de celebrar a Jesus. Um outro ponto que eu quero, nós já vamos orar, que eu quero trazer para você, de análise nesse quesito aqui, é que o sangue de Jesus é extremamente importante, Ele é extremamente precioso e Ele é extremamente poderoso. O sangue de Jesus não é um animal que eu vou matar hoje, um cordeiro, e colocar ali nos umbrais da minha porta. O sangue de Jesus, na verdade, está nos umbrais do meu coração. E eu preciso deixar esse sangue fazer valer o seu poder na minha vida. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A Bíblia também diz que se nós nos arrependemos, Ele nos perdoa das nossas transgressões. Então veja, quando Ele morreu, entregou a sua vida, Ele entregou a sua vida uma vez por todas. Sabe por quê? Para que eu e você
pudéssemos apenas nos arrepender, e agora não precisamos mais nos flagelar, não precisamos mais estar nos colocando debaixo do diabo, nos sentir humilhados, nos sentir envergonhados. Hoje você se levanta, você pede perdão, você muda a sua rota, e Deus conduz você a um lugar melhor, a uma nova história. Nós não podemos sair daqui nessa manhã sem convidar Jesus de volta ao centro das nossas vidas. Ele deve ser o centro das nossas vidas, Ele deve ser o centro no seu trabalho, Ele deve ser o centro do seu casamento, Ele deve ser o centro da sua família, Ele deve ser o centro dos teus sonhos, porque Ele ama você, e Ele tem uma nova história garantida para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu vou repetir o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Há uma nova história para nós, meus irmãos. E nós precisamos hoje de manhã, nesse momento de ceia que nós vamos ter, celebrar de fato esse memorial, esse tempo tão especial. Jesus ressuscitou, e com a sua ressurreição, Ele me garantiu que o meu passado não me define mais, o meu passado não tem mais parte comigo. Eu não sei de onde você veio, o que você fez, mas eu estou dizendo para você, você tem uma nova história, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você é um filho de Deus. Mas nós também não podemos sair daqui sem celebrar a comunhão com o Senhor, e a Bíblia diz que para celebrarmos a comunhão com Jesus, nós precisamos ter comunhão com Ele, e comunhão com a igreja. E é por isso que a igreja é tão poderosa nesse processo, é por isso que a igreja ela é tão vital nesse processo, porque a igreja, ela faz com que aquele que está fraco se levante, ela faz com que aquele que está doente seja restaurado, curado, aquele que tem uma necessidade seja suprido. É aqui em família. Quando o Senhor veio para trazer essa libertação, Ele não trouxe para uma pessoa, Ele trouxe para um povo inteiro. Então nessa manhã nós vamos celebrar como família. E o que a Bíblia diz com relação a isso? Que nós devemos amar ao Senhor em primeiro lugar, mas nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós estamos vivendo Cristo, vivendo uma nova vida, nós também não podemos trazer os pecados e as transgressões dos outros, e estar relembrando aos outros sobre esses pecados e essas transgressões, porque Jesus já jogou no mar do esquecimento os pecados deles.